Fala, minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre o episódio mais relevante da partida do Inter que está repercutindo no Brasil inteiro. A expulsão do goleiro Léo Jardim por cera ao final da partida, mas que foi decisiva, obviamente, para o empate colorado no estádio Beira-Rio. E aqui quero recontar tudo que os principais personagens falaram sobre este jogo, sobre esta expulsão e, obviamente, tentar te mostrar aqui algumas visões técnicas que eu acho que farão diferença. Esse vídeo é para Zapay. Se tu não pagou teu IPVA ainda, na descrição do primeiro comentário vai ter um link de um aplicativo que vai te ajudar. Zapay é grátis para baixar e para fazer uma consulta pela placa do teu veículo também. Agora, se tu tem que pagar alguma coisa pro Detran, parcela em 12 vezes no cartão de crédito com a Zapay. E usando meu código JBFilho20, tu tem 20% de desconto nas taxas desse pagamento. Beleza? Gente, vamos lá. Todo mundo já sabe que o Léo Jardim foi expulso por cera. O Vasco da Gama soltou uma nota dizendo que repudia a atuação desastrosa do Flávio Rodrigues de Souza. E aí colocou o seguinte, será que é só erro ou incompetência? E aí coloca aqui que essa pergunta precisa ser respondida com urgência por quem comanda a arbitragem brasileira e tudo mais. Então o Vasco tá metendo uma pressão e obviamente que é o afastamento do árbitro. O Verratti também estava enlouquecido, dizendo que acontece com todos os goleiros do mundo. O que o árbitro fez hoje pra gente, a gente foi roubado, segundo ele. E aí falou, trabalhamos pra... É inacreditável o que aconteceu, e aí ele fala que foi um roubo, que foram roubados, que estão cansados disso, aquela coisa que a gente naturalmente sabe. Bom, mas aqui eu preciso evoluir em algumas questões. Por exemplo, a Cazé TV conseguiu flagrar, e isso é relevante, não dá pra dizer que não, que em certo momento do primeiro tempo, o Inter estava ali todo desajustado, levando pressão do Vasco. Um membro da comissão técnica do staff do Internacional chegou até a trave do Rocher, falou algo para ele, o Roger estava dando orientação para o time e o Rocher cai pedindo atendimento médico e faz a mesma cera que o Léo Jardim tinha feito. Exatamente a mesma coisa, com no fundo, o mesmo propósito, beneficiar. O Rocher não estava lesionado, tampouco o Léo Jardim. E aí ele faz essa cera. O árbitro não puniu da mesma maneira. Era ali para ter dado um cartão amarelo pro Rocher, porque o Léo Jardim foi expulso, porque levou o segundo amarelo por ficar retardando demasiadamente. Então esse é um ponto importante. Mas também, Diori Vasconcelos, comentarista da Rádio Gaúcha, trouxe alguns pontos. Aliás, tanto para o Diori quanto para o PC de Oliveira, comentarista do Sport TV, a expulsão foi justa e adequada, mas ela tem alguns poréns. Por exemplo, o Diori lembra que tem o lance do Léo Jardim tá caído, mas antes disso, um membro da comissão técnica do Vasco da Gama gritou direto do banco do Vasco para todo mundo ouvir, e obviamente o árbitro também ouviu, que era, o Vasco estava fazendo duas trocas naquele momento, e ele grita por Léo cair. O árbitro ouve e vai até o membro da comissão técnica e dá um cartão amarelo para esse cara. E aí depois volta, o Léo Jardim nisso já está caído e fala para ele, tu não tá lesionado, foi uma ordem do banco, levanta e vem jogar. Ele não fez e disse, eu só vou passar um spray, E aí, como ele não levantava, vem o cartão amarelo. Mas aqui é a situação. Ficou claro e tinha uma informação. Ele viu, no caso do Rocher, a falha dele foi não ter visto a ordem. Mas nesse caso, ele viu que vinha do banco de reservas a ordem para cair. Então já se sabia ali que não era uma lesão, e sim um migué, tentar passar o tempo. E aí ele alerta ele dizendo, olha, eu ouvi, o cara já levou cartão, levanta e tal. E ele pede para levar o spray. Detalhe, ninguém do Vasco sequer tinha chegado lá. Tamanha a vontade, como eles estavam preparando as duas substituições ainda, nem o médico tinha chego para atendê-lo, ninguém tinha se deslocado para lá, porque o Vasco queria enrolar a situação. E aí vem o segundo cartão amarelo e o vermelho. Eu preciso te colocar que o PC de Oliveira disse o seguinte sobre a expulsão do jogador. A gente pode falar que o árbitro foi rigoroso, mas não podemos falar de erro, porque ficou claro que ele estava simulando. E aqui vem uma informação sobre a regra que eu imagino que uma galera pode estar se fazendo. Árbitro não é médico, árbitro não tem esse poder. Tem.
Se o árbitro tem, e ele tem essa prerrogativa, se ele já diagnosticou que não tem absolutamente nenhuma lesão e que existe uma ordem ou um combinado para fazer cera, ele pode dar cartão amarelo. E vamos lá, o Léo Jardim tanto não estava que foi ordem, depois ele não recebeu o spray e levantou caminhando normalmente, reclamando e tudo mais. Todo mundo viu que passou do ponto. Aliás, esse é um vídeo de Inter, mas eu sei que acaba tendo a grenalização. Para quem não lembra, Marcelo Groi era o rei de fazer isso. Nossa, Marcelo Groi é o pai deles de fazer isso. Marcelo fazia uma defesa espetacular, caía no chão, parecia que tinha quebrado o braço. Aí vinha alguém, joga uma água com gelo, e ele levanta e sai jogando. Para esfriar. Muita gente diz que o goleiro faz isso para que passe o replay na transmissão. Tá, até pode ter isso pro folclore do futebol, mas na verdade, o goleiro para pro jogo parar também, tá? Essa é a situação. Em 2017, o goleiro do Grêmio era Marcelo Groi e o reserva era Léo Jardim. O Groi contra o Atlético Paranaense foi expulso por cera e o Léo Jardim entra numa fria estreia, se não me falha a memória, ele estreia, tenho certeza. Na verdade, ele estreou com a camisa do Grêmio e foi lá para aquela fogueira e conseguiu ajudar o Grêmio naquele momento, ou pelo menos entrar em campo. Detalhe, depois do jogo, Renato Portaluppi deu uma entrevista dizendo que o Groi tinha exagerado e que a expulsão era considerada justa por ele, que não tinha nada para falar. E que depois, Groi deu uma entrevista dizendo que tinha aprendido a lição, que isso não iria mais acontecer. Então, assim, não é necessariamente a primeira vez. E o negócio que eu digo é, o Rocher fez também, teria que ser punido. O Antony faz também. O Volpi, o Grando. Agora, o mínimo que se espera é, a próxima vez que um grande goleiro fizer uma grande defesa, ou que estiver vendo que o time adversário está crescendo, e ele der migué, o mínimo que se espera é um cartãozinho amarelo, tá bom? Inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.